Esse é um vídeo de desabafo. Faz tempo que eu tô com algumas questões entaladas na garganta, questões que têm me causado raiva, angústia, tristeza. E esses são sentimentos criados por Deus também, tá tudo bem. O problema seria se eu transformasse a minha raiva em violência, por exemplo. E diferente disso, não é isso que eu vou fazer aqui. Tô transformando num bate-papo, num vídeo de desabafo, numa reflexão. Vou falar aqui sobre o público LGBT e o público evangélico. Eu sei que esse é um tema muito delicado, é muito polêmico, mas eu sinto que eu preciso falar sobre isso. E eu não estou falando hoje aqui como a Dani psicóloga, muito menos falando em nome da psicologia. Quem está falando aqui hoje é a Dani ser humano. Faz um bom tempo que quando perguntam para mim qual que é a minha fé, qual que é a minha religião, eu sinceramente, honestamente, sinto vergonha de dizer que eu sou evangélica, de dizer que eu sou cristã, justamente por causa de todas essas bizarrices que têm aparecido aí nas mídias por parte de muitos evangélicos. Não me conecto com isso. Então faz tempo que eu parei de dizer que eu sou evangélica. Às vezes também me sinto mal em dizer que eu sou cristã, porque muita gente acaba colocando todo mundo no mesmo pacote, e eu não quero ser colocada no mesmo pacote. Então eu tenho me sentido mais à vontade, mais confortável em dizer que eu sou seguidora de Jesus. É isso, simples assim. Eu venho de família evangélica, eu cresci dentro da igreja evangélica. Na minha geração já é a terceira geração de evangélicos, então assim, tudo que eu disser a partir do lugar do público evangélico, eu falo com muita propriedade, porque eu vivo dentro desse universo há 43 anos. E o que é que tem me incomodado tanto me fez vir até aqui? Eu atendo lá no consultório já há algum tempo pessoas do público LGBT, famílias que têm filhos, irmãos, sobrinhos, que fazem parte do público LGBT também. Além disso, eu tenho 2 filhos, um adolescente e uma já adulta, meu filho de 16, minha filha de 19, e os 2 têm amigos próximos que fazem parte do público LGBT, que frequentam a nossa casa. Então eu tenho bastante contato com histórias, convivências, com dores, sentimentos, desafios de pessoas que fazem parte desse público. O que me dói, o que me angustia? Eu noto que dentro do universo evangélico, tanto nas mídias quanto nas minhas relações pessoais, muitas pessoas, e não são todas, tendem a se colocar no seu jeito de falar e no seu jeito de se comportar quando falam do público LGBT num lugar de superioridade, como se elas estivessem numa prateleira de santidade e o público LGBT estivesse aqui numa prateleira de pecadores, de sujeira, de imundície, de imoralidade, um jeito de falar que transmite soberba, piadas que desmerecem essas pessoas, uma preocupação, uma neura em precisar falar disso o tempo todo. A impressão é que o evangelho, as boas novas de Jesus, é falar mal de LGBT, é julgar os LGBTs, é colocar os LGBTs numa cadeira de juízo e condenação. Como se Jesus, ao invés de ter falado, ide por todo mundo e espalhem essa boa notícia de salvação, ele tivesse falado, ide por todo mundo e julguem, critiquem, aponte o dedo para o público LGBT. Tem gente que fala de modo escancarado, mas tem muita gente que fala nas entrelinhas. Ah, eu amo, eu respeito, mas na hora da prática, na hora do vamos ver, não é bom que chegue perto de mim, não é bom que chegue perto dos meus filhos, eles podem influenciar, são más influências, sabe? São essas falas que vão me consumindo por dentro, porque assim, isso se distancia tanto de Jesus. Quando você pega os registros bíblicos da vida de Jesus, da jornada de Jesus aqui nesse mundo, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, e está registrado em 4 livros específicos dentro da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, 4 deles, né, que são os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Para quem tiver curiosidade, eu recomendo uma leitura de linguagem mais atualizada. Quando você lê, você não vê Jesus em nenhum momento fazendo o que o público evangélico tem feito hoje com os LGBTs, com as minorias, aquilo que nós chamamos de um público que vive à margem da sociedade, que sofre violência, que sofre preconceito. Muito pelo contrário, né? Se você que nunca leu sobre a vida de Jesus, for até a Bíblia, estudar a vida de Jesus nesses 4 livros, você vai ver que ele faz exatamente o contrário. Ele está sempre perto, ele está sempre junto, ele está sempre conversando, batendo papo, cuidando, comendo, bebendo junto e se alegrando com as pessoas que na época faziam parte desse público excluído, desse público que era julgado por religiosos, condenado por religiosos moralistas. Então a minha intenção com esse vídeo é falar com você que não faz parte do público cristão evangélico, não conhece a fundo, que nós não estamos todos no mesmo pacote, que nem todos pensam da mesma forma quando se trata desse tema. Minha recomendação é que você, caso tenha curiosidade, estude a vida de Jesus por conta. Veja a diferença gritante do que tem aparecido aí nas mídias relacionado ao público cristão evangélico, do que é Jesus de fato. O mandamento que ele nos deixou foi de amor,
de cuidado, de acolhimento. E as pessoas têm se colocado num lugar de juízes, de julgamento. Pessoas que se sentem superiores, mais santas do que outras e que se gabam de falar da sua santidade, da sua ética, da sua moralidade. Quando a gente olha para Jesus, quando ele vai chamar a atenção de alguém, quando ele vai dar bronca, no geral ele está falando com religiosos moralistas, que colocam a lei e as doutrinas da religião acima das vidas, acima das pessoas. O mandamento é: ame, acolha, traz para perto, caminha junto, cuida. E eu que tenho tido contato com o mais íntimo das pessoas que fazem parte do público LGBT e pessoas das suas famílias, o que eles trazem para mim é o oposto disso. Dani, os lugares que eu mais fui machucado foram dentro das igrejas. As palavras mais ríspidas, mais agressivas vieram de dentro desses ambientes. Mães que choram copiosamente e falam assim: eu queria tanto que meu filho estivesse comigo, mas ele já foi tão machucado lá dentro, ele não volta, ele não quer pisar mais ali. Ou filhos que se sentem desamparados, rejeitados pelos seus pais, esses pais que pregam o amor de Jesus. Um público que está aí tão preocupado e ocupado em apontar, em julgar e criticar o cisco que está no olho das outras pessoas, que não estão vendo o tronco que está dentro dos seus próprios olhos. Traição, abuso, violência doméstica, imoralidade dentro do casamento, corrupção, mentiras, vícios. Se o público evangélico tivesse mais preocupado em cuidar das suas demandas e parasse de se preocupar tanto com a demanda dos outros, acho que o Brasil estaria muito melhor, porque pensa comigo, o Brasil está lotado de igreja evangélica, de igreja cristã, 10 em cada rua, e olha o estado que a gente está, olha o estado que está o nosso país. Para fechar esse vídeo, eu vou usar uma fala de Jesus que eu falo para mim em primeiro lugar: com a medida que vocês medem, vocês também serão medidos. Essa régua de medida que vocês, evangélicos cristãos, têm usado com o público LGBT é a mesma régua de medida que Jesus vai usar um dia com vocês. E você, que faz parte do público LGBT, que já foi machucado, que se sente machucado pelo público cristão evangélico, eu tô aqui em nome desse público para te pedir perdão. Nos perdoe. Vocês não merecem isso. Nós estamos todos na mesma prateleira. Somos todos seres vulneráveis e totalmente dependentes do amor e da misericórdia de Deus, e que esse amor genuíno, verdadeiro, alcance o seu coração também. E o meu desejo é que eu consiga ser instrumento desse amor na sua vida.